Amém? Amém? Glória a Deus. Falamos de sede, o Alexandre deixou 2 águas aqui para mim. Foi o Henrique? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 10. João 10, 18. Saudar todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe sua vida. Sinta-se à vontade. Não só eles, mas vocês também. Estamos na casa do Pai. Amém? João 10, 18. Aleluia. João 10, 18 diz assim a palavra do Senhor: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu vou repetir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Só até aqui, não precisa ler o restante não. Amém? Vou pedir para você curvar um pouco sua cabeça. Eu queria orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Eu sei que todo culto tem sido assim. Não é mais apenas um culto, mas é um momento onde o Senhor libera palavras, onde o Senhor nos coloca, Senhor, posicionados para liberarmos palavras. Senhor, através de nós, as palavras que nascem no teu coração, Senhor, são derramadas sobre essa terra. Porque a igreja do Senhor se move assim, decretando, Senhor, se movendo, Senhor, e manifestando o teu Filho. Não é mesmo mais um culto, Senhor, é mais uma oportunidade que nós temos de ter a nossa vida transformada, de ter a nossa vida posicionada, Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Senhor, eu quero em nome de Jesus declarar, Senhor, já inicialmente declarar, Senhor, que está quebrado todo pensamento contrário. Senhor, todo conhecimento contrário à tua voz e o teu querer, Senhor, que cai por terra. E que nós possamos estar, Senhor, prontos a ouvir. Não só escutar mais uma palavra, mas ouvir a tua voz. Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, nos permitir, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito. E que a tua vontade seja plena mais uma vez nessa noite, nessa casa, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quanto amém, né? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho sentido isso que a pastora Zelinda falou e não é de hoje. Eu tenho sentido que todos os cultos não tem sido mais, né, um vir ao culto, né? Não tem sido mais a gente sair da nossa casa e vir ao culto, como de repente por muito tempo muitos de nós fez. Sair e vir, né? Cumprir uma agenda religiosa. Tem sido dias onde o Senhor tem sim liberado palavras que transformam a nossa vida. Palavras que restauram as coisas, palavras que destroem as coisas. O Senhor não só libera palavras que constroem, mas Ele também libera palavras que destroem. Isso faz parte de uma igreja profética. Uma igreja profética não só constrói, mas também tem que destruir. E nós temos ouvido de Deus numa sequência. E o Senhor tem confirmado que nós estamos já num outro nível. Que nós já estamos alcançando um outro nível com Ele. E é assim que Ele faz. Ele vai liberando porções da verdade que é Cristo. E essa verdade vai nos levando a subir de nível. Vai nos levando a avançar no conhecimento da verdade. E eu vim hoje, debaixo de uma direção profética, dizer para vocês que nós subimos de nível em relação ao nosso posicionamento em dar. Amém? Nós subimos de nível como igreja. E esse subir de nível vai trazer sobre nós como igreja recursos. O Senhor tem falado que Ele vai liberar alguns recursos que estavam parados. Recursos que estavam sim direcionados à nossa vida. Que estavam ali direcionados a chegar até nós como igreja. Mas que por um momento ficaram parados.
E muitas vezes esses parados vêm até da vontade de Deus, porque o recurso não vai chegar na sua vida sem que você esteja preparado para recebê-lo. Repita comigo: Deus não desperdiça recursos. Quem faz isso é o homem. Deus, então, os seus recursos estão sendo liberados sobre a nossa vida como igreja. E esses recursos demandam de nós uma posição, demandam de nós um rompimento, para que a gente possa ser um canal desses recursos, para que a gente possa fluir de acordo com a vontade dele para nós como igreja. Esse texto, ele expressa muito bem aquilo que vai ser falado nessa noite. Jesus, em um determinado momento, ele deixa bem claro, e ele expressa isso através desse texto, e ele diz: ninguém tira a minha vida. O texto que nós lemos trata da vida de Jesus. Ele abre e ele diz isso: olha, ninguém tira a minha vida, porque eu mesmo a dou. Ninguém pode tomar algo que você já entregou. Ninguém pode tocar naquilo que você já entregou. E Jesus, ele deixa isso bem claro quando ele libera essas palavras. Ele deixa isso bem claro que ele veio para doar, ele veio para se entregar, ele veio para servir. Sabe, essa semana, eu tive uma experiência durante a semana, no trabalho, e eu estava diante de um rapaz no máximo seus 25 anos, um rapaz muito inteligente, conhecia muitas coisas, expressava isso através do seu diálogo, e junto com essa turma tinha também uma moça que estava grávida. E chegou um determinado momento que ficou só esse rapaz, essa moça grávida, e mais um outro rapaz um pouco mais novo. E aí eu percebi que em um dado momento da conversa, esse rapaz muito inteligente, ele começa a falar para a moça grávida, fala: então, né, filho, né, você é tão nova. Dela: mas eu sempre quis. Ele falou: mas você não está estudando, não está fazendo nada? Ele falou: não, a moça falou: eu estava estudando. Só que aí eu tive que trancar um pouco a faculdade por causa desse processo, né, da gravidez. Aí o rapaz falou assim: mas é isso que eu estou falando. Filho acaba com a nossa vida, ele falou. A gente acaba perdendo a oportunidade de fazer as coisas, de avançar. E ele começou a falar isso para ela. E aí eu fiquei só de antena ligada, falei: Senhor, eu não vou entrar na conversa assim, né, de qualquer jeito. Faz alguém me chamar para essa conversa. E aí de repente ele virou para mim e falou assim: o que você acha disso, né, em relação a filhos? Eu falei: cara, eu tenho 3. Daí ele já tomou um susto. Daí eu falei assim, daí eu virei para ela, falei assim: ter a possibilidade de ter um filho é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu falei para ela, é a expressão plena de qual é o propósito da vida. Ela ficou com o olho regalado, o olho dela encheu de lágrimas, o cara ficou irado, né? Eu vi, parecia que saiu fumaça da cabeça dele. Eu falei para ele: é a expressão mais maravilhosa da vida, que é você compartilhar da sua vida com alguém, que é você compartilhar do seu tempo, você compartilhar dos seus sonhos, você abrir mão às vezes de sonhos teus, para poder doar a sua vida para uma outra vida. E eu comecei a falar isso, e a menina já se emocionou. E aí depois disso foi ali um embate, né? Foi uma tremenda guerra com aquele rapaz, porque ele não quis ouvir e deixar quieto, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero usar essa experiência que eu tive essa semana para pautar aquilo que o Senhor tem ministrado e tem direcionado para essa noite. Sabe, Jesus deixou bem claro que a vida dele não tinha como ser tomada ou roubada, porque ele mesmo entregou, porque ele mesmo abriu mão. Sabe o que acontece? Sabe, o egoísmo leva as pessoas a viverem isoladas, mesmo estando no meio de multidões. Tem muita gente no meio de multidões, mas vivendo uma vida isolada, vivendo uma vida só, vivendo uma vida de solidão. E a solidão não tem a ver com quantidade de pessoas que estão ao seu redor. A solidão tem a ver com aquilo que você sente dentro, que ninguém sabe que você está sentindo. Sabe, nós estamos vivendo em dias em que as pessoas, elas estão se perdendo na vida por causa do egoísmo. E se nós temos uma palavra como igreja, de que nós estamos avançando para um novo nível, aonde o Senhor está liberando recursos, aonde o Senhor estará colocando nas nossas mãos riquezas, e eu creio nisso como igreja, eu preciso estar preparado para isso.
Eu preciso estar posicionado para isso. Eu preciso ser destruído no que diz respeito ao egoísmo na minha vida. Sabe o que acontece quando eu penso só em mim? A minha consciência, ela me leva a ter alguns atos externos, sabe, para mim poder compensar o meu egoísmo. Nem tudo que as pessoas fazem parte de um coração generoso, de um coração doador. Muitas vezes, atitudes externas partem, sabe do quê? De uma consciência pesada. De uma consciência que carrega um peso. Porque pensa somente em si. Existem sim muitas pessoas que praticam assistencialismo, mas que buscam sempre por trás algo em troca. Por menor que seja a sua busca, um reconhecimento e, no mínimo, compensar a sua consciência pesada. Sabe, irmãos, nós como igreja precisamos romper com isso. Nós precisamos entender qual é o movimento de Deus em relação a todos os recursos que Ele quer colocar sobre nós como igreja. E quando eu falo nós como igreja, meu irmão, Deus vai prosperar a sua vida, sabe por quê? Porque você é a igreja. A gente precisa entender. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em Romanos 16:18, não precisa abrir disso, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Existem pessoas que infelizmente sim estão presas a atitudes externas para compensar um peso na sua consciência. Mas eu vim hoje da parte de Deus dizer para você, que Deus está nos levando a romper com esses sentimentos. Que Deus está nos levando a sair dessa posição de isolamento que o egoísmo faz. Essa posição que a gente olha, sabe, tudo tem que estar focado na minha vida, no meu bem-estar. Tudo tem que estar focado nos meus objetivos, nas minhas vontades. Não é tempo mais de caminhar dessa forma, porque os recursos já foram liberados. E esses recursos vão vir sobre aqueles que entendem o que é generosidade. A pastora Zelinda falou aqui sobre generosidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a generosidade é mais do que dar a alguém. A generosidade é muito mais do que um sentimento, ou do que uma predisposição em fazer algo. Sabe, o Senhor Ele quer nos despertar para esse tempo. Sabe, são palavras, eu não sei se você costuma fazer isso, mas se você parar para olhar todas as palavras que têm sido liberadas. Sabe, teve, dentre umas conferências que nós tivemos aqui, o apóstolo Luiz Hermínio liberou uma palavra muito pontual. Uma palavra muito poderosa sobre essa casa. E eu não sei você, mas quando eu ouço uma palavra dessa, eu sei que eu faço parte disso, meu irmão, e isso mexe comigo. Eu não sou mais daqueles que vêm ao culto, espera que uma palavra mexa com a minha emoção para que eu ache que Deus está falando comigo. Não, toda palavra liberada sobre essa casa é para a minha vida, porque eu faço parte dessa casa. Toda palavra liberada sobre a igreja faz parte daquilo que eu sou nele, que é a igreja. Sabe, essa palavra generosidade, eu fui ver até no dicionário. No dicionário fala que essa palavra, ela significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar. Eu nem vou falar o resto, só aqui tá bom. Virtude daquele que está disposto, que se dispõe a sacrificar. É muito mais do que um ato, é muito mais do que uma atitude. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou te dar eu vou te pontuar no que muitas vezes a gente está vivendo. Sabe, quando eu vivo somente para mim, quando eu vivo somente para mim, quando eu vivo somente para os meus interesses, eu começo a me mover de tal forma que eu me sinto o tempo todo roubado, injustiçado, traído. Uma pessoa que vive só para si, ela anda e caminha o tempo todo com esses sentimentos. O tempo todo ela é roubada. O tempo todo ela se sente injustiçada. O tempo todo ela se sente traída. Você pode observar, meu irmão, pessoas que vivem dessa maneira.
São pessoas que não conseguem olhar o todo, não conseguem olhar ao redor, mas só olham para si. Então elas se sentem o tempo todo assim. Qualquer situação na igreja, no trabalho, na família, em qualquer lugar, ela se sente injustiçada. Acontece uma situação, ela fala, puxa vida, que injustiça comigo. Puxa vida, estou sendo roubado. Só que, meu irmão, se Jesus disse, é a verdade de Deus para nós. Se eu já entreguei a minha vida, ninguém pode tomar. Se a minha vida já está colocada diante de Deus, numa posição de entrega, sabe, esse sentimento de injustiça, ele cai. Esse sentimento de ser roubado, ser traído, ele cai. Essa palavra generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar. Aí, essa mesma palavra generosidade, ela puxa uma outra palavra, que é magnânimo. Eu achei interessante que, a despeito de todos os riscos e perigos, ela age e pensa desinteressadamente, com vista a servir alguém, ser generoso. Sabe, do que eu estou falando nessa noite? Eu estou falando, irmãos, que a gente carrega dentro de nós aquele que é a generosidade. A gente carrega dentro de nós condições de nos mover diferente, de não nos mover injustiçados ou roubados diante de situações. Como igreja nós carregamos, sabe, aquilo que é mais precioso e que é o que as pessoas precisam. Sabe, expressar a Cristo, meu irmão, é ser generoso. Eu não estou falando de um nível somente de dinheiro, e nós vamos entender isso. Eu estou falando de um nível de doar a sua vida e de abrir mão da sua vida. Em Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. E você já deve ter lido: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todos os frutos, ou todo o fruto, né? Todo o fruto do Espírito. Todo o fruto do Espírito, meu irmão, me coloca diante de pessoas. Porque eu só posso ser longânimo com alguém. Eu só posso ser benigno com alguém. Só posso expressar bondade por alguém. Todo o fruto do Espírito me posiciona diante de alguém. Você já percebeu isso? O fruto do Espírito que precisa fluir de dentro de nós não é para mim mesmo, é para as pessoas. O fruto do Espírito que deve fluir de dentro de nós não é para você mesmo, é para aqueles que estão ao seu redor. Tem um texto na Bíblia que expressa muito bem isso. João 12:1, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler esse texto. João 12:1. João 12:1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Se você ler os outros evangelhos sobre esse texto, você vai ver que eles estavam na casa de Simão, aquele que foi curado da lepra. Então aqui já era uma reunião de gratidão. Já era um lugar, era uma mesa de gratidão. Lázaro, Simão, a casa de Simão, era uma ceia de gratidão. E aí, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto é um texto que expressa exatamente aquilo que o Senhor está querendo nos posicionar como igreja. Não é fazer, sabe, não é ter atitudes externas, mas é saber qual a direção e como fazer. Essa reunião era uma reunião de gratidão na casa de Simão. Diz até lá em Mateus e Marcos, acho que Lucas também, Simão o leproso, aquele que havia sido curado da lepra. E Lázaro, que havia sido ressuscitado, também estava ali. E eles entram para uma ceia, para um jantar, sei lá, um momento de comunhão. E enquanto, diz ali o texto, enquanto Marta estava servindo a mesa, Maria tomando um bálsamo, era algo valioso. Era algo que em dinheiro, uma quantia grande. E ela decide virar toda aquela especiaria aos pés de Cristo. Sabe o que a gente vai entendendo nesse texto? A gente consegue entender que quando a gente não se move por generosidade, a gente acaba se confundindo, a gente acaba se perdendo no foco que Deus tem para as nossas vidas, com tudo que nós temos recebido dele. Sabe esse sentimento de possuir as coisas? Sabe esse sentimento de que o que eu tenho é meu? Sabe esse sentimento de que tudo que você tem hoje é aquela, não, eu conquistei isso sozinho, ou eu conquistei tudo isso, tudo é meu. Esse sentimento que faz a gente ter medo de quando as coisas vão mal. Esse sentimento que faz a gente ter insegurança de quando às vezes um governo não está bem e a gente corre o risco de perder de repente um emprego. Sabe, a casa tão sonhada que eu pago todo mês, eu não consegui pagar e perder ela. Sabe esse sentimento de possuir as coisas? Esse sentimento ele é contrário à generosidade. Esse sentimento ele nos bloqueia na generosidade que Deus quer fluir através das nossas vidas. Judas, quando viu aquela especiaria sendo derramada, ele tinha um interesse por trás daquilo. Ah, mas eu não sou ladrão como Judas. Eu jamais tocaria em algo a meu benefício próprio. O problema é que às vezes a gente não tem coragem de tocar em valores para nós. Mas nós queremos às vezes o reconhecimento daquilo que foi feito. Nós queremos às vezes a aprovação daquilo que nós fazemos. Nós queremos o reconhecimento. Nós queremos às vezes o obrigado. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook, não foi esses dias, não faz tempo. E eu vi uma pessoa muito conhecida minha, e essa pessoa ela desabafou no Facebook. Ela disse assim: olha, eu não aguento mais, a gente ajuda as pessoas, e as pessoas viram as costas. A gente faz e as pessoas não reconhecem. A gente faz e as pessoas vão embora. E ela desabafou através do Facebook isso. E aí eu comecei a meditar, falei, puxa vida, como o evangelho que a gente vive nos torna tão hipócritas, porque nós fazemos, e nós queremos o mínimo, o reconhecimento. E quem disse, irmãos, que a generosidade, que sacrificar, é para que você tenha um reconhecimento de alguém? Sabe, a essência de ser igreja é manifestar a vida de Cristo que foi entregue, Ele entregou, por isso ninguém a toma. Nós buscamos o reconhecimento, nós buscamos o muito obrigado. Sabe por que você se sente roubado por alguém? Porque às vezes alguém não vira para te agradecer. Sabe por que você se sente injustiçado às vezes diante de uma situação? Porque você quer que tudo que seja feito volte para você. Esse sentimento de fazer e receber de volta. Sabe, essa mulher, ela não pensou nos pobres. E eu não estou aqui trazendo uma mensagem que nós não devemos olhar para as pessoas necessitadas, não. Eu só estou dizendo aqui, meu irmão, que quando nós somos guiados pela generosidade que é Cristo, nós não damos às pessoas porque elas somente precisam. Nós damos às pessoas por causa de um propósito determinado. Ela não pensou nos pobres nesse momento.
ela falou, ela tinha que fazer isso com Cristo. Sabe, às vezes a gente se move assim. Você recebe um dinheiro, e aí você vai lá, né? Vou pegar aqueles que já estão no outro nível. Você vai lá, você tira o dízimo, você tira a oferta. Você fala, não, vou trazer uma primícia na casa do Senhor. Aí você fala, agora desse dinheiro eu vou fazer algo por alguém, né? Daí o que você faz? A primeira coisa que você faz é procurar alguém que está precisando. Não é assim? É ou não é assim? A primeira coisa que a gente faz é procurar alguém que está precisando. Olha, eu estou com dinheiro aqui, eu quero fazer alguma coisa, então, quem será que está precisando mais, né? Escute, eu não estou falando aqui para a gente parar de abençoar as pessoas, não, eu estou falando que a gente não pode ser movido por circunstância. Já pensou se um dinheiro que você tem, Deus falar para você que você tem que pegar esse dinheiro e entregar esse dinheiro para a pessoa que, vamos supor, tem mais dinheiro, às vezes, no seu trabalho ou na sua família. Será que você vai obedecer? Será que nós vamos obedecer? Ou a gente vai achar que é coisa da cabeça? Peraí, Senhor, mas eu estou com esse dinheiro aqui, eu poderia ajudar aquele irmãozinho lá que está passando, está desempregado. Eu poderia ajudar aquele irmãozinho. Cara, é o mesmo sentimento que essa mulher não teve. Ela falou, não, eu tenho que fazer algo por ele. Ela não pegou o dinheiro e falou, Jesus, está aí o dinheiro para os gastos aí das viagens, né? Não, ela pegou aquilo que era valioso. E ela derramou sobre Jesus. Ela entendeu a importância do que ela deveria fazer com o recurso que ela tinha nas mãos. Sabe, o que eu estou ministrando hoje pode ser que não seja algo que vai te fazer dar muita risada nessa noite. Mas é algo que é necessário para aquilo que Deus já liberou sobre essa casa. Não é tempo mais de nos movermos de acordo somente com as necessidades visuais, nas necessidades momentâneas. É tempo da gente olhar, é tempo da gente semear sementes para 10 anos. É tempo de olhar de forma profética. Essa mulher não pensou nos pobres. E mais uma vez eu repito, eu não estou pregando para não fazermos mais para aqueles que necessitam. Mas eu vou te dizer algo. Muito mais do que dar algo para alguém que necessita, é fazer essa pessoa sair da posição de necessitado. Hoje em dia, quando falamos de igreja, hoje em dia, quando falamos de governo, muitos governos, eles têm poder, porque eles fazem uso dessa postura assistencialista, que acaba se tornando uma cadeia, fazendo com que as pessoas fiquem presas, fiquem amarradas, fiquem ali limitadas a valores, a ajudas. Quando de fato o Senhor tem nos chamado, meu irmão, não para deixar as pessoas presas a isso, mas para levar elas a ter uma nova mentalidade e sair dessa posição de necessidade. Quando a gente olha para igrejas hoje, então você olha para uma igreja hoje, você vê uma igreja, nossa, essa igreja é de Deus. Por quê? Porque ela ajuda muitos pobres, porque ela pega dinheiro e manda lá para a África o tempo todo, e tal, e tal, e tal. Irmão, eu não estou pregando contra isso, mas eu quero fazer você entender que nós sim, nós ajudamos os necessitados, mas o nosso foco é tirar eles dessa posição. A igreja precisa viver assim e ver assim. Sabe, se a igreja que hoje está sendo restaurada, está sendo reformada por Deus, ela já estivesse vivendo essa reforma anos atrás, eu tenho certeza, meu irmão, a quantidade de gente que já foi para a África não estaria do mesmo jeito. Anos se passaram e a mesma coisa acontece lá. Grandes campanhas, cultos ao céu aberto, onde as pessoas caminham quilômetros para estar ali, e elas dançam, pulam, se alegram, e glória a Deus por isso, mas elas voltam para casa do mesmo jeito. Elas não saem de uma condição de miséria. Ah, mas elas receberam Jesus e a salvação, glória a Deus, são salvas. Mas meu irmão, quando nós recebemos a mentalidade de Cristo, a nossa vida muda. Sabe, é tempo da gente saber o que é ser generoso. É tempo da gente saber se mover como igreja. Eu não sei, você pode acreditar ou não, mas existe uma palavra de Deus, que nós subimos um nível, e que os recursos de Deus estão a caminhos da nossa vida como igreja. Eu quero estar posicionado, eu quero ser uma fonte de Deus. Eu quero poder fluir e poder tocar a vida das pessoas.
E eu estou falando aqui só de recurso, meu irmão. Porque ser generoso não é só dar uma quantia em dinheiro. Ser generoso não é só dar um bem ou fazer alguma coisa externa, não. Ser generoso é entregar a sua vida por amor de outras vidas. Existem muitos ministérios que estão se movendo, que estão crescendo, que estão ganhando visibilidade por causa de um assistencialismo igual a de muitos sistemas de governo que a gente conhece. Profeta, nós como igreja aqui então não ajudamos quem precisa, ajudamos. Mas a nossa ajuda não se limita somente a dar algo. A nossa ajuda se limita a dar e arrancar a pessoa do lugar onde ela está. Trazer ela para uma mentalidade de governo. Trazer ela para uma mentalidade diferente. É isso que o Senhor quer gerar sobre as nossas vidas como igreja. Só que isso não vai acontecer se eu continuar sendo egoísta. Se eu continuar andando por aí como um injustiçado. Porque tudo é injustiça em relação a mim. Todo mundo está contra mim, todo mundo está me perseguindo. Tem pessoas que se sentem assim, meu irmão. Todo mundo persegue, ele, no trabalho está sendo perseguido. Na igreja ele está sendo perseguido. Na família ele é perseguido. Por que será que ele está sendo perseguido em todo lugar? Não, na realidade não é que ele está sendo perseguido. Na realidade é que tudo gira em torno da vida dele. Nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos ser arrancados desse lugar. Esse lugar que nos isola. Sabe por quê? Porque a única vida que nós temos que produz vida é Cristo. E Cristo, não divide lugar com o nosso eu, meu irmão. Se o nosso eu governa, se os nossos desejos, os nossos anseios e nossas buscas governam a nossa vida, Jesus ele não vai governar junto. Ele não vai governar junto. Judas ele tinha um interesse. O interesse dele era lícito, era explícito, desculpa. O interesse de Judas está explícito aqui no texto. Ele queria pôr a mão na bolsa do dinheiro, ele queria reter uma parte. Ou seja, se aquela mulher agisse de forma errada naquele momento, falasse, não, em vez de eu derramar essa especiaria, eu vou pegar isso daqui, vou reverter em dinheiro, vou ofertar no ministério de Jesus. Acho que vai ajudar melhor ele, né? Vou ofertar no ministério de Jesus. Aí o que Judas ia fazer? Como ele era o tesoureiro, ele ia pegar uma parte para ele e a outra parte ele ia dar aos pobres. Aí Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. Generosidade não é só dar para quem está precisando, generosidade é dar de forma correta, para um tempo correto, para um propósito correto. Às vezes a gente atrapalha o propósito de Deus na vida das pessoas. Sabia que até para abençoar você precisa da direção de Deus? Quantas vezes às vezes tem gente do nosso lado que você sabe que está precisando de algo. Eu não sei você, mas eu já vivo assim. Eu falo, Senhor, eu queria fazer alguma coisa e o Senhor me impede de fazer às vezes. Porque às vezes, meu irmão, a gente pode interromper um processo. A gente pode ser uma pedra de tropeço para algo que Deus está gerando sobre a vida dessa pessoa. Generosidade não está relacionada a só dinheiro. Está relacionada à vida que a gente carrega. Em Mateus 5,38 diz, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, e deixe-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Sabe, essa geração está precisando de muita gente para caminhar a 2ª milha. Sabe por que o evangelho não tem sido eficaz nessa nação? Porque nós não estamos dispostos a caminhar a 2ª milha com as pessoas. Sabe esse egoísmo que muitas vezes nos governa em algumas atitudes, nos impede de andar a 2ª milha. Sabe por quê? Porque sempre quem quer a 2ª milha, ou seja, sempre quem pede a 1ª milha, não merece nem a 1ª e nem a 2ª. E a gente aprendeu a nos mover por merecimento. Sempre quem quer caminhar a 1ª milha, não merece nem a 1ª. E aí o Senhor Jesus fala para caminhar a 2ª. Quem te dá um tapa numa face, merece o quê? Na nossa ótica? Uma outra, né?
E aí o Senhor fala para a gente oferecer a outra face. E oferecer outra face, meu irmão, não é fazer assim, ó, você já me deu de um lado, dá do outro. Não. Oferecer outra face é você dar a outra face que você carrega. Você tem uma face que você carrega que se chama Cristo e está dentro de você. Quando você oferece a segunda face, você está mostrando que Cristo, o amor que é Cristo dentro de você é maior do que qualquer insulto. Eu aprendi, meu irmão, que caminhar insultado, traído, não está relacionado ao que fazem para mim. Está relacionado ao sentimento que eu permito que governe dentro de mim. De verdade. Se você está se sentindo insultado diante de uma situação na sua vida, não está relacionado ao que alguém fez, está relacionado ao sentimento que está te governando. Porque é possível quando você se sente numa situação de afronta, de insulto, né? De levante, é possível você caminhar a segunda milha. E é sempre na segunda milha que as pessoas se rendem. Repita comigo, é sempre na segunda milha que as pessoas se rendem. Você está caminhando só a primeira e está achando que as coisas vão mudar. É sempre na segunda milha que as pessoas sentem o amor. Porque daí eles vão pensar assim, caramba, achei que não ia nem a primeira e já está caminhando a segunda. Que atitude é essa? Da onde é que flui isso? Ser generoso não é só dar quantias em dinheiro. Ser generoso é caminhar a segunda milha. Ser generoso, meu irmão, é se mover de acordo com aquele que está dentro de você, que é Cristo. Nós não estamos pregando uma utopia, não. É verdade isso tudo. É verdade. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas recebem isso, né? E pensam assim, caramba, né? Ah, não é isso tudo não é fácil. Mas é. É porque não se trata mais de nós. Ser generoso não se trata da reação que eu tenho, mas da manifestação de quem eu porto. Você acha que quando eu levo um insulto de alguém, você acha que eu fico feliz? Você acha que eu fico, nossa, que delícia que foi, olha só que falaram contra mim. Você acha que eu fico, meu irmão, ninguém fica, a gente se sente, sabe, mal diante de uma situação dessa, mas aí que vem aquilo que eu manifesto. Essa escolha é individual. Se eu aprendi, meu irmão, que eu posso oferecer outra face e caminhar a segunda milha, a única coisa que eu preciso é decidir. Isso das pequenas às grandes coisas, das pequenas atitudes às grandes atitudes, né? No trânsito, desde o trânsito para uma situação com a sua esposa, tudo passa por isso, por ser generoso, por oferecer a vida que transforma a vida, por oferecer a vida que faz com que as pessoas sejam impactadas por ela. Sabe, é tempo da gente entender que não dá mais. Não dá mais para mim entrar na igreja e sair da igreja pensando somente em mim. A gente tem cansado de ouvir isso, pelo menos nessa casa eu sei que a gente está cansado de ouvir. Que o evangelho não se trata de nós. Não se trata de nós, se trata de um propósito maior, na qual eu faço parte, na qual eu contribuo. E se eu continuar me movendo de forma egoísta diante das coisas, se eu continuar retendo a generosidade que eu carrego, se eu continuar me movendo dessa forma, sabe o que vai acontecer? Eu não vou viver a plenitude do que é ser igreja. Eu não vou fluir a plenitude do que é carregar a Cristo. E deve ser, meu irmão, eu não sei mais o que é sentir isso, mas é terrível você se sentir roubado o tempo todo. Você se sentir injustiçado o tempo todo. Sabe, é tempo da gente ser reposicionado. É tempo da gente aproveitar as oportunidades. Você tem oportunidades todos os dias, todos os momentos, de expressar a generosidade, expressar a vida que é Cristo. Todo tempo você tem oportunidade. Por falta de oportunidade não é, porque a gente tem oportunidade em todo lugar, em todo tempo. E a única coisa que a gente precisa fazer é decidir, é nos render,
É ouvir a voz de Deus e obedecer. É decidir ter uma atitude diferente. É decidir não agir mais. Ou seja, é decidir não reagir mais. E sim agir de acordo com a vontade de Deus. Isso muda a ótica da nossa vida. Isso muda a maneira que a gente olha para as pessoas. Sabe, eu vim com essa palavra, não é uma palavra longa. Mas é uma palavra importante para aquilo que a gente foi posicionado. E eu estou obedecendo a uma direção que veio de Deus. Ser generoso é manifestar o Cristo que eu carrego. Ser generoso é fazer sem esperar nada em troca. Quando eu começar a fazer sem esperar nada em troca, 90%, se não 100% das frustrações vão acabar. E quando eu falo isso, cara, isso é completo, sabe por quê? Isso entra até na relação de marido e mulher. Porque às vezes a gente como marido, a gente faz tanta coisa. Não faz tanta coisa, né? Mulher faz mais. A gente como marido, a gente faz algumas coisas. E qual é o marido que não lava uma louça e fica esperando a esposa chegar e falar, nossa, que belezinha que você lavou. E aí do outro lado as mulheres que fazem tanta coisa. Né, amor? E que às vezes ficam nesse sentimento, porque esse é um sentimento. É um sentimento humano de reconhecimento. Se eu me movo por reconhecimento, meu irmão, eu estou fazendo uma troca. Isso chega a ser uma coisa meio pesada, né, de se falar, mas é uma verdade. Quando eu não entendo o meu propósito dentro da minha casa, tudo que eu faço eu espero no mínimo um obrigado. E eu não estou dizendo que o obrigado não vai vir, vai. Mas o seu fazer não vai ser dependente do obrigado. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque quando, cara, é muito... Cristo entregou a vida, por isso não tinha como tomar a vida dele. Nem a morte pôde tomar a vida dele. Sabia disso? Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia fala que ele entregou o seu espírito. Eu fico imaginando uma cena, né? A morte se aproximando de Jesus e não podendo, cara. Não podendo tocar ele. Sabe por que a morte não podia tocar ele? Porque o salário do pecado é a morte. E ele não tinha pecado. Você imagina a morte chegando diante da cruz e falando, e agora? O que eu faço? Não tinha o que fazer, cara. No entanto, tem um texto que diz, morte, aonde está o teu aguilhão? E aí, um dado momento, Jesus fala, você está aí? Então tá bom. Senhor, está consumado. E ali entregou o seu espírito. Você carrega esse, meu irmão, que se entrega. Quando você entende isso, que você carrega aqui a generosidade, que é o próprio Cristo, você vive assim, você se move e vive assim em todo lugar. É tempo da gente se mover de forma correta. Amém? Então se coloca de pé. De verdade. Uma pessoa que entende isso, cara, ela não anda mais frustrada. Tem muitos pastores que estão sobrecarregados porque não entenderam isso. Aquele pastor lá que até ficou, né, saiu em todas as mídias, que se matou, um dos, né, mas foi o primeiro que mais saiu na mídia lá, pastor conhecido. Eu vi um áudio de uma última pregação dele. E eu falei, aqui ele já estava morto. Porque no áudio da última pregação dele, ele disse que... Ele falou bem assim, cara, ele falou assim, cara, é difícil porque as pessoas não reconhecem. Ele pregando, ele falava, é difícil porque a gente faz tanto. A gente abre mão da nossa família, às vezes, para estar na igreja. A gente abre mão de tempo nosso para estar ali aconselhando. E aí passa um dia, 2 dias, a pessoa já virou as costas e foi embora. E ele começou a expressar, né, numa pregação em áudio que eu ouvi, foi uma das últimas pregações antes dele se matar. E ele expressou o quanto ele estava ali. Sabe, machucado, frustrado. Porque ninguém reconheceu
o ministério dele de pastor. É triste porque quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente sente aquela responsabilidade. Puxa, por que a gente não trocou uma meia dúzia de palavras com um cara desse, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós não nos movemos por reconhecimento. A generosidade, que é Cristo, não se move por reconhecimento. Não se move por merecimento. Jesus não foi para a cruz porque você merece. Jesus não foi para a cruz porque eu mereço. Jesus foi para a cruz porque Ele se entregou. Porque Ele entendeu o sentido da vida dele. Jesus não nasceu para viver, Ele já nasceu sabendo que ia morrer. Os filósofos, né, da história esquentaram e esquentam até hoje a cabeça para descobrir o sentido da vida. Tá fácil, meu irmão. O sentido da vida é viver não por você mesmo. Eu não vou lembrar o nome do cara e eu vou finalizar com isso para a gente orar. Mas é um professor universitário que tem dado muitas palestras. Ah, foi o Roberto que mostrou para mim. Como é que é o nome daquele professor que você mostrou o vídeo dele? Não lembra? Caramba, ele mostrou para mim e não lembro. É um professor universitário, cara, que ele passou uma situação com a filha dele. A filha dele contraiu uma doença rara, que tipo em 2, 3 meses, se essa bactéria ela manifestasse, ela morria. Você mostrou para mim o vídeo. Clóvis Pinho. Acho que é esse aí. Vai vendo, o cara, professor universitário, a filha dele contraiu essa doença, né? E em 2 meses, se a bactéria se manifestasse, ela morria. Se a bactéria não se manifestasse, ela passasse por esses 2 meses, ela ia continuar a vida dela. Ele falou que foi os piores 2 meses da vida dele, né? De esperar. Se manifesta, morre. E ele ficou num estágio tão frágil, que ele começou a falar com Deus. E ele disse uma coisa para Deus, ele falou assim: Deus, vamos fazer uma troca. Ele disse assim: Deus, pega essa doença que é muito rara, de 10 crianças, incluindo a minha filha. Pega essas 10 bactérias, dessas 9 crianças, incluindo a minha, e coloca essas 10 bactérias em mim. E deixa eu ficar esses 2 meses esperando se elas vão se manifestar ou não, se eu vou viver ou não. Tira, inclui a minha filha, mas pode pegar de mais 9 crianças. Ele quis fazer um acordo com Deus, né? E no meio desses 2 meses, dessas buscas que ele fez, resumindo a história, a filha dele sobreviveu, a bactéria não se manifestou. E ele dá uma palestra, que foi o que ele me mostrou. O cara fala que, ele falou, eu descobri o sentido da vida. Viver não se trata de mim mesmo. Quando eu me deparei com o risco de perder a minha filha, eu descobri que a minha vida não vale nada. Tudo que eu estudei, ser um professor universitário, ser hoje famoso, palestrar em muitos lugares, eu falei, pega essa bactéria de 10 e coloca em mim. E se eu morrer, tudo bem. Sabe, essa descoberta que ele teve. Nós temos ouvido isso, meu irmão, de Deus o tempo todo. Se a gente entender que viver em Cristo, ou deixar Cristo viver em mim, me arranca desse lugar egoísta, que a gente aprendeu a se mover, e que nos deixa frustrado, e que nos deixa decepcionado, e que nos deixa injustiçado, e que nos deixa com sentimento de traídos. Quando eu começo a viver não por mim mesmo, meu irmão, eu sou liberto desses sentimentos. E aí eu começo a viver o Evangelho. Porque o Evangelho se resume naquilo que Cristo falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que nós estamos ministrando sobre generosidade nesse nível para você? Porque Deus já nos levou para um nível maior. Pode ser que você não creia. Às vezes tem gente que não... estão falando de novo, né? Outro nível, tempo novo, fala isso o tempo todo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Pode ser que alguns não creiam, mas se você quiser, anote. Nós fomos levados por Deus para um outro nível. Algumas coisas que nós não estávamos fazendo, nós vamos começar a fazer nesses dias. Algumas coisas que nós buscávamos tempo de fazer, muito tempo se esforçando para fazer e não acontecia, vão começar a acontecer.
Sabe por quê? Porque Deus nos levou para esse nível. E você como igreja precisa participar disso. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus.